Boa tarde. Bom, hoje estamos dando continuidade ao nosso estudo de Joana, um assunto que eu considero de capital importância para todos nós, pois é um assunto instigante e que vai fazer com que nós reflitamos daqui para frente. A importância da meditação, transformação moral e, consequentemente, a felicidade. Então, se a gente busca a felicidade, obviamente a gente vai ter que buscar a transformação moral. E o quanto a meditação pode nos proporcionar essa visão, essa transformação, o quanto ela é importante. Claro que eu gostaria que estivessem aqui muitos budistas, zen budistas, orientais, para a gente trocar muitas informações. Aliás, temos que aprender muito com eles. Então, não vou dar uma aula de meditação, porque não tenho a prática da meditação. Quer dizer, não sou um meditabundo. Meditabundo é aquele que medita. Nauseabundo é aquele que sente náuseas. E moribundo é aquele que está indo. Muito bem. Mas mostrar o aspecto psicológico, o aspecto científico, já que é um assunto que vem sendo muito estudado, principalmente nos Estados Unidos da América, e isso vai nos compelir a fazer as nossas meditações, com as nossas limitações, porque não é tão difícil assim. E vocês vão ver que é uma prática, um exercício que todos nós podemos fazer em casa, na calada da noite, como nos recomenda o nosso querido Santo Agostinho. Não explicitamente sobre a meditação, mas fazermos a autoanálise que deva ser feita à noite, na tranquilidade, de repente com uma musiquinha. Os orientais usam os mantras para chegarem a esse estado da autodescoberta. Então nós fomos, como o estudo é de Joana de Ângeles, nós fomos pesquisar no livro O Homem Integral, psicografia do nosso Divaldo, um capítulo que se chama Meditação e Ação. E o que a Joana diz nesse capítulo? Que o autodescobrimento, ou seja, o autoconhecimento, que vemos a falar aqui constantemente nos nossos estudos, diz ela que é o clímax de experiências do conhecimento, do conheça-te a ti mesmo, e, consequentemente, de nossas emoções, através, diz ela, sempre de uma equilibrada vivência. Uma equilibrada vivência nos dá essa oportunidade desse autoconhecimento, dessa autoinvestigação, desta autoanálise, de quem verdadeiramente somos, sairmos das nossas máscaras, das nossas proteções, lidarmos melhor com nossas sombras. E aí nós vamos galgar o degrau do autoconhecimento para a autoaceitação, aceitarmos-nos, isso é muito importante, do que verdadeiramente somos, e aí sim vamos dar aquele grande pulo. O que eu preciso mudar? Ser um homem de bem, ser um homem transformado, ou pelo menos lutar por isso. E, gente, Deus é tão sábio que colocou em nossos cérebros 3 zonas importantes que nós chamamos de zonas de recompensa. Então, a partir do momento que o nosso espírito, pela escolha, se determina a mudanças, isso vai conferir a nós uma alegria, uma satisfação e, consequentemente, a busca de que aquilo se repita. Seria mais ou menos como tomar um bom sorvete, sentir prazer, sentir alegria e querer repeti-lo. Veja como Deus é sábio. São chamadas zonas de recompensa. Então, diz Joana, para a gente conseguir isso, é indispensável o empenho. Nada cai do céu, nada é gracioso. Tudo depende de esforço, de perseverança. Recordando Jesus, que nos diz que aquele que perseverar será salvo. Então, é indispensável o empenho com que o homem se aplique na tarefa que o possibilita. É certo, diz Joana, que esse tentame, inicialmente, vai nos dar muitas dificuldades.
mas todas passíveis de superadas. Porque sabemos a dificuldade que é adquirir esse silêncio interior, essa paz interior. E já conceitos novos de meditação já colocam por terra a ideia de não pensar. Nós não conseguimos não pensar, mas sim direcionar um pensamento. Olha só a aplicação da nossa doutrina. Direcionar um pensamento, a autoinvestigação de nós mesmos, e não abolir o pensamento. Então é uma mudança importante aí. E aí vamos recorrer à nossa doutrina, no Livro dos Espíritos, na famosa questão que todos vocês conhecem, a questão que é fundamental, o conhecimento de si mesmo, que é a questão 919, que Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? Olha aí a transformação e, consequentemente, resistir à atração do mal. Então, qual o meio mais prático que tem o homem de se melhorar nesta vida? E Santo Agostinho, parafraseando o nosso querido Sócrates, deu a resposta. Um sábio, se referindo a Sócrates, da antiguidade, vô-lo disse: meio mais prático de se melhorar. Então não há meio igual. Saiam daqui com este conceito e façam por onde? Conheça-te a ti mesmo. E aí vamos recorrer a um grande sábio, o criador do taoísmo, o famoso Lao Tse, que diz algo extraordinário. Aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece a si próprio é iluminado. Sabedoria em conhecer o próximo, iluminação em conhecer-se. E o querido Bertold Brecht, com relação ao sacrifício, ao empenho, à luta, diz: existem homens que lutam um dia e são bons. Existem outros que lutam um ano e são melhores. Existem aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, existem os que lutam toda a vida. Estes são os imprescindíveis. Nos fala o dramaturgo alemão Bertold Brecht. E Joana, continuando, nos fala que a realização de qualquer atividade nova, ou seja, praticar a meditação é uma atividade nova, se apresenta complexa pelo inusitado da sua própria constituição. Então, tudo que é novo, em verdade, gera dificuldade, é uma atitude nova. Então, temos que exercitar, treinar, se habituar, e assim é o ser humano. Não há, todavia, nada com que o indivíduo não se acostume. Né? Nós sempre estamos a nos habituar a conceitos novos, teorias novas, o nosso desconhecido. Nós nos acomodamos no nosso jeitão de ser. Tudo que significa novo a gente foge, principalmente quando se refere à responsabilidade. Diz Joana, demais, tudo aquilo que se torna habitual, acaba se tornando habitual, reveste-se de facilidade, nos fala a nossa mentora. Assim, diz ela, essa busca de si mesmo, esse encontro de si mesmo, fundamental, que a meditação proporciona, porque olha que interessante, a meditação ela desobstrui. Se você foca um pensamento seu, uma emoção sua, você desobstrui um canal, porque você para de pensar nas coisas preocupantes, né, nos pensamentos preocupantes. A nossa mente, ela borbulha. Então, nós nos desvinculamos das preocupações. Aí vamos focar algo que nos interessa a nós mesmos. E eu digo sempre que essa canalização desobstrui. E tudo que desobstrui de fora para dentro gera uma desobstrução de dentro para fora. Deu para entender? O que acontece? Quando a gente promove esse trabalho pelo exercício de desobstrução de fora para dentro, a gente deixa o canal desobstruído. E o que vai acontecer?
isso vai emergir constantemente na nossa mente consciente, para o nosso trabalho de autoconhecimento, autoaceitação e mudança. E isso tudo nós conquistamos pelo trabalho, pelo exercício. Então, essa busca de si mesmo, para a libertação dos conflitos, para o amadurecimento psicológico, a afirmação de quem nós somos, da nossa personalidade, das nossas personas, das nossas máscaras, resulta de uma consciente disposição. É o querer, é a vontade para meditar. Tudo parte desse querer, tudo parte dessa vontade. É o livre-arbítrio, são as nossas escolhas que nós temos que promover, evitando o emprego de largos períodos que se transformam em ato constrangedor e aborrecido, cansativo. Então, tudo é uma prática. Basta que iniciemos. E Santo Agostinho recomenda com muita sabedoria, por que à noite? Por que ele recomenda esse trabalho de autoconhecimento à noite? Não é? Porque à noite é o momento que antecede a nossa ida ao mundo espiritual. Nós já estamos nos desconectando do corpo. Porque o trabalho não é de uma desconexão rápida. Quando chega a noite, nós vamos alargando o nosso perispírito, vamos ampliando a organização perispirítica. E também à noite, quando há supressão da luz, nós vamos ativar o núcleo supraquiasmático, que vai fazer estimular a melatonina. Melatonina é o hormônio elaborado pela nossa epífise ou glândula pineal, facilitando o nosso encontro com o mundo espiritual, porque é a glândula da mediunidade, e a nós mesmos, já que somos espíritos. Vejam como Deus é sábio, coloca tudo no seu devido lugar, na hora certa. Meditação não é algo só para os adultos. Já começa de criança, né? Pelo visto, não sei se vocês estão reparando, o olhinho é puxado. Então ele traz isso lá, já de suas experiências orientais, de vidas anteriores. Olha só a postura da mão que os orientais usam muito, né? Para meditar. Então a meditação deve ser, inicialmente, para não se tornar constrangedora, cansativa, ela deve ser breve, gratificante, satisfatória, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente. Aí a gente quer mais. Gera a chamada recompensa, a alegria de querer repetir algo que nos foi, prazeroso, gostoso, o que predispõe o candidato a uma sua dilatação. Tudo é a prática, é igual um exercício físico. A gente faz uma atividade física, jorra endorfinas no corpo, nós vamos querer repetir, porque sabemos, e com isso nós condicionamos o nosso corpo a uma nova experiência. Quer dizer, a mesma experiência apenas repetida. Então, através de uma concentração de Joana de Ângeles analítica, porque quando falamos de meditação, falamos de concentração. Então a gente se concentra num centro, o nome já diz, concentricidade, de análise. E isso nós podemos conquistar, pela prática, pelo exercício. Dentro daquela autoanálise que nos é recomendada à noite, fazendo um passeio pelo dia, aquilo que nos incomodou. Então, extraímos algo que precisamos trabalhar. Vamos supor, um sentimento de vingança. Então, aquilo está pululando na nossa mente. Então, a gente aproveita a noite, coloca uma musiquinha ou não, num lugar apropriado, e aí vamos nos concentrar numa postura adequada, que não nos incomode, e vamos focar, vamos fazer o que Joana nos recomenda, uma concentração analítica do sentimento de vingança. Reconhecer-se como tal. E aí aceitar-se para dar o grande pulo transformador para a nossa alegria e nossa felicidade. Então, o neófito, aquele que está começando, examina as suas carências e problemas, os seus defeitos e as soluções que poderá dispor para aplicar-se. E aí nós vamos
gerar, como diz o nosso querido Jung, uma tensão psíquica de opostos, que é natural. Então falamos de vingança. Vingança sempre é algo contra o próximo. Então o que nós precisamos desenvolver ao invés da vingança? O perdão. Olha a tensão psíquica. Então diz o Jung, nós não vamos deixar de ser vingativos, como também não vamos ser vingativos. Ou seja, há uma tensão psíquica em ser vingativo e em não ser vingativo. Então temos que promover uma terceira situação, um equilíbrio, sabendo que a vingança não vai ser extirpada da noite para o dia. Ela vai permanecer em nós, mas com mais brandura, pelo esforço que estamos desenvolvendo em perdoar o próximo. E é essa luta promovida pela concentração analítica. As soluções que vamos encontrar para a sua devida aplicação. No livro dos Espíritos, porque fala-se muito, os orientais praticam muito a meditação, fala-se da vida contemplativa. Então Allan Kardec, na questão 657, pergunta: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, aqueles que meditam da noite para o dia, do dia para a noite? Uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam, será que é produtivo isso? E o que os Espíritos respondem? Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus. Quer dizer, não é uma prática para ser feita o dia inteiro. Na verdade, nós temos que escolher determinados momentos, e obviamente a noite é o melhor momento, para a prática da meditação. Que seja, meus irmãos, para início, uns 2 minutos ou 3 minutos, que seja. Que se nós façamos essa análise sincera e honesta dentro desse trabalho de autocompreensão, de autoanálise, de aceitação, para começarmos a imprimir em nós uma tensão psíquica oposta e encontrarmos um caminho de equilíbrio. É o chamado caminho do meio. Aí vamos a alguns conceitos importantes para o nosso trabalho e fomos recorrer a um livro muito interessante do Muniz Sadu, aí está ele, Concentração. E o nome dele é tirado, a tradução Muni é silent, e Sadu é um santo homem. Ou seja, no silêncio nós nos tornamos santos, a pouco e pouco, como diz Joana de Anjos. Porque certamente esse trabalho do autoencontro, da autocompreensão, da autodescoberta, certamente nos aproxima de Deus. Porque a nossa realidade, a nossa essência, ela tem que ser descoberta. E aí, diante dessa realidade, dessa essência, que está em nós, nós vamos verdadeiramente promover, pela autodescoberta, a transformação que nos cabe. Sermos homens de bem, sermos criaturas criadas por Deus. Então estamos consentâneos às leis de Deus. Vamos nos tornando santos homens, colocando isso em prática. E diz o Muniz Sadu, olhem só, o verdadeiro poder de concentração, que é a meditação, não é apenas a habilidade de dirigir e manter por alguns minutos toda a atenção focalizada exclusivamente sobre, por exemplo, a cabeça de um alfinete. E sim, diz ele, a capacidade de fazer parar os pensamentos preocupantes, a máquina pensante, e observá-la enquanto parada. É esse trabalho, tradução fiel, porque é exatamente isso. É sair das preocupações, esse burburinho mental que nos apoquenta, que nos preocupa, que nos gera dificuldades, sofrimentos, e aí observarmos-nos. Aquilo que nós temos que buscar, pesquisar, entender, compreender, para dar o poder da modificação, da transformação e, consequentemente, a felicidade, porque isso vai gerar em nós a chamada recompensa.
Então Joana diz, não se trata de uma gincana mental, mas de uma sincera observação de si mesmo, dos recursos ao alcance, dos temores, dos nossos condicionamentos, das nossas emoções perturbadoras que lhes são habituais. Então, é a observação disso tudo. E diante dessa observação de si mesmo, vem a aceitação do que estamos para sermos, o devir psicológico. Então, se eu me aceito, eu começo a compreender que eu não sou isso na essência, pois sou filho de Deus. É a grande necessidade que nós temos, psicológica, a necessidade divina. Nós temos uma atração divina. Deus nos atrai a Ele pelas suas leis. Isso está íncito em nós, lá no nosso self, na nossa zona mais sutil. Há uma chama a nos atrair. E criamos diante disso uma necessidade. Nós temos necessidade de beber água, não é? Se a gente não tomar água, vai se criar uma necessidade física para nos hidratarmos. E assim é Deus em nós. Nós temos uma necessidade, uma ânsia de espiritualidade. Claro que isso vai demandar um certo tempo. E a observação de si mesmo, que são os recursos que temos que ter ao nosso alcance, da nossa realidade psíquica, emocional, para então a gente começar a se aproximar paulatinamente dessa divindade que está em nós. Nos fala Joana de Ângeles. Em Missionários da Luz, André Luiz, psicografia do nosso Chico, que nos dá um beijo aí bem gostoso. Chico não beija, oscula, né? Aliás, tem um ditado que diz que o espírita não beija, oscula. Como o espírita não se magoa, se melindra. Nós somos muito sutis, né? Também nós não ficamos com ódio, nós nos irritamos. Então, em Missionários da Luz, André Luiz diz que a prece e a meditação elevada, o pensamento edificante, refundem a atmosfera, purificando-a. Olha que coisa linda. Quer dizer, todo esse trabalho de meditação que nos aproxima de Deus, desse autoconhecimento, essa sincera disposição, essa alegria, vai refundir a atmosfera purificando. Olha o trabalho nosso, a participação nossa, o testemunho nosso diante da vida. E mais ainda, a nossa responsabilidade. Ao invés de estarmos emanando miasmas pestilenciais, vamos começar a emanar na natureza, no cosmos, né, esse lado puro que nós temos, diante dessa sincera disposição, que pode ser adquirida pelo esforço, pelo sacrifício, pelo exercício, pelo empenho. E aí vamos trazer de um sábio oriental algo muito interessante para ilustrar o nosso tema de hoje. Essa criatura aí toda alva, né? Uma montagem muito bonita, e que ele nos diz o seguinte: a mente do homem está repleta de pensamentos, e por isso o indivíduo é extremamente fraco. Se em lugar desses pensamentos, inúmeros pensamentos inúteis, permanecer um único, este será o poder em si mesmo e terá grande influência. Então, olha aí o trabalho da meditação, né, de permanecer, né, esse pensamento único que temos que fazer, de preferência à noite, na calada da noite, com a nossa melatonina em profusão, num estado alterado de consciência, de semi-libertação do perispírito para essa nossa realidade. Então, esse pensamento é o que temos que realmente analisar para mudar, e é esse o nosso trabalho aqui na Terra. Nós estamos aqui para mudar, para transformar. Por isso reencarnamos. Não tem nenhum santinho aqui, como também não tem nenhum turista. Esse é Sri Ramana Maharshi. Ele é um rishi, que é um sábio da Índia, ele é hindu.
nos traz um pensamento como este, maravilhoso, corroborando o que a doutrina espírita também nos fala, nos diz. Em Pão Nosso, do nosso Emmanuel, mais uma vez o nosso Chico, aí está o evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 31, diz o seguinte: e ele, Jesus, lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Olhem a profundidade do nosso Mestre Jesus. Quer dizer, um lugar à parte, fora da turbulência, ao deserto da alma, não uma região desértica, mas o deserto da alma, o silêncio da alma. Descansai um pouco das suas preocupações, das turbulências mentais, que nos assola o dia inteiro. Então esse repouso à noite, no silêncio da alma, ele é fundamental para esse trabalho, que é a meditação, para esse trabalho de autoconhecimento. E aí o comentário de Emmanuel: indispensável se torna aprender o caminho desse lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. O que Jesus quis nos dizer? Através desse trabalho de recolhimento, de concentração, de autodescoberta, do autoconhecimento, nós estamos verdadeiramente trabalhando o quê? O auto-amor. Só vamos verdadeiramente amar o próximo e a Deus se nós nos amarmos. E o que é o auto-amor? É o reconhecimento do nosso status, da nossa estatura espiritual, ou seja, da nossa condição, do que verdadeiramente nós somos. E a meditação proporciona isso. E aí estaremos nos aproximando por essa meditação elevada do nosso Pai, da construção do amor, que se inicia pelo auto-amor. Por isso que Jesus disse, está lá em Coríntios: os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, e os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Quer dizer, as sensações físicas voltadas para esse trabalho, Jesus ali nos preparou o caminho. E passamos a entender que está lá em Coríntios, na epístola de Paulo, exatamente fazendo uma interface com uma outra frase dele. Certamente Paulo teve seus momentos de meditação, desse autoencontro. E aí ele sentiu esse êxtase, essa felicidade da sua conversão, da sua metanoia, a partir do momento capital na vida dele, que foi as portas de Damasco. E aí veio todo o trabalho dele, o apostolado de Paulo. E certamente, com toda a autoavaliação do seu passado, que não foi lá muito alvissareiro no início, ele começou a se aproximar de Deus e, consequentemente, também do Mestre Jesus, que preparava esse ninho de amor. Daí ele ter dito, no seu arroubo: não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Vocês já pensaram que coisa extraordinária quando nós sentirmos, né, esse poder dentro de nós, essa alegria, essa satisfação, que nada mais vai nos apoquentar? E o trabalho é esse, inicia-se na meditação. Eu creio que o espírita tem que começar a treinar isso. Nós temos que abrir nossos canais para verdadeiros aprendizados que o Oriente tem para todos nós. Porque eu vejo aí o futuro, né? Essa alavanca do futuro, há uma aliança muito grande com todos os seres da natureza. Então Emmanuel diz: de modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação. Não é a questão externa, embora ela contribua, né? Mas onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza. Mas Jesus se reportava à câmara silenciosa, dentro de nós mesmos, o silêncio interior. Fazer
a abstinência, se abster, né, das preocupações, dos burburinhos da mente consciente, do nosso ego, o ego escravocrata, como diz Joana de Ângeles, para irmos ao encontro de nós mesmos. E Jesus meditava? Como é que era a meditação de Jesus? Nós precisamos meditar para irmos ao encontro de nós mesmos, para a nossa autoavaliação, para entendermos e compreendermos o que precisamos mudar. E Jesus precisava mudar alguma coisa? No entanto, meditava, né? Essa foto já diz tudo, né? Jesus se recolhia no Monte das Oliveiras para suas meditações profundas. Não para fazer sua autoavaliação, ele era pleno, era puro. Mas entendemos agora há pouco que a meditação nos aproxima de Deus. E Jesus ia ao encontro de quem? Diretamente. Não precisava passar por sombras. Nós precisamos. Nós precisamos, né, da autodescoberta, do autoconhecimento, para nos transformarmos. Jesus não precisava nada disso. Então ele ia ao encontro de Deus vencendo as suas estruturas, que embora fosse puro, estava no corpo. Então ele tinha um perispírito adequado ao planeta, então ele precisava fazer esse trabalho. E olha que interessante que aí a gente começa a compreender o que está em João. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu e ele somos um. Tal a identificação e a identidade de Jesus com o Pai. Por isso as meditações eram um canal livre para ele ir ao encontro do Pai, vencendo as suas estruturas, inclusive orgânicas. Ele trazia um corpo de carne, não era um corpo fluídico, corpo de carne. E aí vamos buscar em André Luiz algo que nos leve à compreensão desse trabalho da meditação, ou concentração. E aí fomos encontrar no livro Libertação, no capítulo 2, a palestra do instrutor. Então vamos acompanhar porque isso é muito interessante. Gubbio nos diz, e diz André Luiz e nos diz também, nós temos a questão das nossas provas. Todos aqui somos endividados moralmente. Nos casos em que determinada personalidade renasce, trazendo os atributos da sua personalidade que pertence à sua individualidade, atendendo a impositivos dos nossos processos expiatórios, porque todos aqui estamos em processo de expiação. Trazemos as nossas máculas, nossas nódoas do passado, para que possamos verdadeiramente conhecê-las, aceitá-las e a pouco e pouco irmos mudando. E a meditação proporciona isso. Então Gubbio diz, mas mesmo aí, diante das dores, dos conflitos, o problema da ligação mental conosco mesmo é infinitamente importante. Olha o que ele diz aqui complementando. Nós somos espíritos em processo de reajuste, de transformação. Olha aí as mudanças. As mudanças que a meditação nos proporciona. Quando ele reage valoroso contra o mal que está em si, não é o mal que está fora de si, mas são seus equívocos, suas imperfeições. Ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de quê? De concentrar-se. Ou seja, de meditar para esse autoencontro. Palavras de Gubbio, no bem. E o que é o bem? É a mudança. É a mudança dos nossos erros e dos nossos equívocos, buscando por uma tensão psíquica de opostos o outro lado da moeda. Claro que não vamos conseguir de imediato, mas tudo é um trabalho. É um trabalho de equilíbrio, é um trabalho paulatino, lento. Kardec nos fala, a natureza não dá saltos. Integrando-se na corrente da vida vitoriosa. Aí vem a ciência nos trazer trabalhos extraordinários. Hoje não podemos mais desmembrar absolutamente nada. A ciência do Evangelho,
né, da parte mental, psicológica, tudo está integrado. E esse trabalho fantástico nos mostra aqui na zona 5 uma região chamada córtex singular anterior. O que essa região, através desse trabalho, proporciona? Se expande. Então foi um trabalho feito na Universidade de Montreal, no Canadá, em que provou, através de estudos, que pessoas que meditam, e já vimos que a meditação leva a esse autoencontro, a essa sincera disposição em mudar. E aí vai haver uma expansão desta área aqui. Vocês sabem que área é esta? Neurocientificamente falando, é a área do autoencontro, do autoconhecimento e também da transformação. Então, é a expressão neurocientífica das nossas mudanças mediante o autoconhecimento, porque isso foi feito um trabalho com voluntários que meditam lá no Canadá. Está aqui, ó. Os cientistas canadenses da Universidade de Montreal descobriram também que quem medita suporta. Essa palavra é importante, gente. Suporta. Ou melhor, se suporta. Porque a partir do momento que eu me suporto, mediante o autoconhecimento, promovido pela meditação, eu me aceito. A autossuportabilidade significa autoaceitação. E a partir do momento que eu compreendo tudo isso, eu começo a imprimir em mim as mudanças necessárias, que vai expandir, voltando aqui a mesma área, que vai expandir a mesma área. Deus é tão sábio que colocou no nosso cérebro, no mesmo local, a área do autoconhecimento e a área da transformação, que estão interligadas em outras áreas, que vocês vão ver agora, que são muito importantes. Então, quem medita suporta melhor as dificuldades, que são as suas, as indisposições, mesmo quando não está imerso em momentos de tranquilidade. Vejam a ciência aí nos trazendo explicações muito interessantes. E aí começamos a entender certas frases dos grandes sábios que vieram aqui, os prepostos de Jesus. E um deles foi esse, Paulo. Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Olha a palavra humildade aqui presente. Com toda a humildade, e vimos agora há pouco, que a humildade é fundamental para a autocompreensão, temos que ser humildes, isso é o auto-amor para nos compreendermos. Foi exatamente isso que Paulo diz, ó, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos, aceitai-vos uns aos outros com paciência no amor. Ou seja, suportar ao outro, mas principalmente a si próprio. Como vimos agora no slide anterior. Quem medita, suporta. Se suporta. E Francisco de Assis também fala de uma outra forma. Ele diz, se todas as coisas suportarmos com paciência e alegria, olha aí a alegria já, né, expressa naquele que se suporta, naquele que se conhece, porque já está mudando. Então, se todas as coisas suportarmos com paciência e alegria, é aí que está a verdadeira alegria. Olha a sabedoria de Francisco, porque isso cerebralmente vai ativar as áreas da recompensa, da felicidade. Então é um mestre. Aí está a verdadeira alegria, quando nos aceitamos com paciência, sabendo que poderemos mudar mediante o autoconhecimento que a meditação proporciona. Na cruz da tribulação, diz Francisco, de cada aflição, nós podemos nos gloriar, porque só isso é nosso, ou seja, nos pertence. Se só isso é nosso, é aquilo que estamos descobrindo em nós mesmos. A negatividade, se nós a acolhermos, então estamos na verdadeira alegria.
E Allan Kardec nos fala, numa frase lapidar, está aí o nosso caminho. Diz ele, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Daí é toda a tradução do nosso estudo. Ou seja, o autoconhecimento sincero, que a meditação contribui, traz a humildade, que é o autoamor. Eu já estou me compreendendo e me aceito. Isso é ser humilde. E não criarmos, máscaras, justificativas, camuflagens, mecanismos de proteção do ego, porque vivemos assim, a nos adaptar às circunstâncias, que nos agrada e agrada principalmente ao ego. E aí sim, quando somos humildes, pelo autoconhecimento, estamos já caminhando no terreno da felicidade, como Francisco falou, como Paulo falou, e como a ciência nos mostra. E aí vamos ao trabalho científico, para vocês entenderem que o trabalho de autoconhecimento, através da meditação, leva a essa alegria, a essa recompensa. Então é iniciar, gente. Vamos fazer esse trabalho todos os dias, tirarmos aí 5 minutinhos à noite, botarmos o ambiente na penumbra, que a nossa pineal vai agradecer, para esse trabalho da meditação. Então, na revista Mente e Cérebro, esse trabalho dessa neurocientista lá do Fundão, ela nos fala a atração pelo novo. Porque quando imprimimos um novo caminho de mudanças, é o novo. E nós tememos muito o novo. Tudo que nós aquilo que a gente não conhece, nós tememos. Por isso que a gente fica na zona de conforto. Eu sou assim mesmo. Os jovens dizem, deixa quieto. Para que mudar? É um dispêndio de energia muito grande. Vamos ficar na nossa, que está muito bom. E a gente vai varando a vida dessa forma. Aí tem que reencarnar, né, gente? Então diz ela, esse córtex que nós vimos agora antecipa os riscos. Ora, a gente só sabe dos riscos mediante daquilo que a gente é. Então, por exemplo, eu tenho medo. Então, qualquer coisa que gere um risco vai gerar em mim um medo. E eu passo a compreender esse medo, pela expansão do córtex singular anterior. Conflitos, olha aí o autoconhecimento. E problemas que podem surgir pela frente, gerando alarmes internos que nos deixam de pé atrás, sobretudo diante do desconhecido. Olhem só. Ou seja, o nosso desconhecido, aquilo que está lá soterrado, nossas sombras que nós não queremos ver. E vocês podem ver aqui, nesse slide, o córtex singular anterior. E diz a neurociências que a função é a integração das emoções com conhecimento. Então, a partir do momento que promovemos, pela meditação, o autoconhecimento, nós vamos integrar os nossos sentimentos ao conhecimento. Ou seja, autoconhecimento ou autodescoberta, como diz Joana de Ângeles, genuína. Perfeito? Trabalho científico. Olhem só, o córtex singular anterior nos faz tomar decisões, importante para tomarmos decisões, com base nas recompensas que trarão, ajuda a informar a mente as vantagens a curto prazo. Ou seja, o autoconhecimento expande o córtex singular anterior, faz com que a gente se aceite e tomar as decisões. O que são as decisões? Física quântica fala isso, são as nossas escolhas. O que eu preciso mudar? Olha a transformação aí. E isso ativa a zona de recompensa, que é a alegria que Paulo fala, que Francisco fala. Cabe a nós o quê? Iniciar esse trabalho, né, gente? Então diz ela, do Fundão, a razão de aceitarmos novidades, a mudança, é que existe no cérebro um sistema que antecipa prazeres.
Deus é tão sábio que coloca no cérebro essas zonas de prazeres, de recompensa, para nos premiar mediante o nosso esforço, o esforço do espírito, que pensa, que sente e que escolhe pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, a grande concessão paterna. Em paralelo ao sistema do córtex cingulare anterior, de autoconhecimento, de autoaceitação e de mudanças, ativam outras áreas, as áreas do prazer, para que a gente volte e repita o que nós escolhemos, o que nós decidimos para nós mesmos. Essas 3 áreas são a área tegmentar ventral, o estriado ventral e o córtex orbitofrontal, né? No córtex pré-frontal. Então, avaliam a chance de aquele encontro com o desconhecido começa a ser extremamente positivo, gerando alegria, felicidade, satisfação. Se vocês queriam saber o caminho da felicidade, é esse. É todo um trabalho. Aí a gente entende o que Gandhi quis dizer. Perguntaram a ele certa vez: mestre, qual o caminho da felicidade? Qual foi a resposta dele? Não existe o caminho da felicidade. O caminho é a própria felicidade. Olha aí, esse é o caminho. Autoconhecimento, autoaceitação, transformação, ser um homem de bem, porque isso vai estimular, né, a área tegmentar ventral, o estriado ventral e o córtex orbitofrontal. Aí está, cérebro central do amor. Então diz aqui, o estudo dos pesquisadores americanos mostra que o amor aciona 2 das regiões mais profundas do cérebro, o núcleo caudado e a área tegmentar ventral, a área da recompensa, do prazer. Mas não o prazer material. Aliás, a zona é a mesma. O espírito que vai decidir o que ele quer para ele. Ou o prazer material, as satisfações grosseiras, ainda dentro do seu patamar, ou o prazer espiritual, ou o prazer do amor. A área é a mesma. Elas são responsáveis também pelo prazer provocado por uma recompensa, como beber um copo d'água quando se está com sede. Vejam que interessante, né? Ou seja, a área é a mesma. Nós é que vamos escolher o que nós queremos. É só o prazer de beber um copo d'água, o prazer do sexo, o prazer de comprar alguma coisa, de um bem material? Ou além disso, que eu acho válido para nos manter dentro da lei da conservação, desde que haja um equilíbrio entre o que é supérfluo e o que é necessário, ou algo mais que nós queremos para nós. O amor, por exemplo. E o amor inicia-se, como diz Jesus, pelo alto amor. Temos que ter humildade para o alto amor. E a humildade inicia-se pelo autoconhecimento, como Allan Kardec nos fala. Aí está a área tegmentar ventral. É só uma ilustração. Aqui está o estriado ventral, próximo à área tegmentar ventral, tudo interligado por feixes nervosos, como também ao córtex orbitofrontal que vocês estão vendo aqui, em azul, córtex pré-frontal. Então é esse o sistema que nos motiva a seguir adiante. Graças a ele, não só aceitamos nos expor ao desconhecido, olha a autoaceitação, como desejamos ardentemente conhecer coisas e expandir nossos horizontes. Quem falou isso foi a própria autora do trabalho, lá do fundão. E um outro estudioso, que vocês viram aqui rapidamente, professor John Kabat-Zinn, da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, ele ensina a meditação para lidar com a ansiedade. Estão utilizando muito a meditação para se trabalhar a ansiedade. E a ansiedade é querer querer tudo do nosso jeito, na hora que a gente determina. Por isso que quando isso não acontece, vem o processo depressivo. Então, para lidar com a ansiedade e o estresse, porque essa técnica aumenta a resiliência.
que é uma capacidade de se renovar diante das adversidades. Ou seja, aumenta a suportabilidade, que nós já falamos. Ao ter mais resiliência, diz o autor do trabalho, a pessoa se frustra menos diante daquilo que não controla. Consegue observar, olha aí a autoobservação, os acontecimentos sem se envolver com eles. Desenvolve desapego, mais aceitação e paciência. E aqui eu destaquei essa palavra porque ela é uma palavra fundamental. Quando a gente fala de desapego, a gente não fala de desapego sentimental, dos bens materiais somente. A gente fala de desapego das nossas crenças, dos nossos valores, que precisamos mudar. Então, repetindo, autoconhecimento, autoaceitação, mudanças, felicidade e desapego das nossas crenças. Aí está a liberdade. A gente se liberta das peias, das amarras das nossas crenças, que tanto obstrui o nosso caminho evolutivo. Ou seja, isso está sendo uma aula de felicidade e de amor. O problema é seguir isso, né? Aqui está tudo muito bonito. Oh, que maravilha! Agora eu vou ser feliz. Chega lá fora, o primeiro encontrão que a gente leva, a gente cai nas mesmas crenças. Por isso que temos de reencarnar, né, gente? Então é importante compreender que meditar não é parar de pensar. Isso já são mudanças nas técnicas de meditação. Meditar não é esvaziar a mente. O cérebro não para de funcionar. A mente pensa e duvida. É impossível controlar a mente. Ela é mais forte que o vento, como diz o Bhagavad Gita, o famoso livro sagrado do Yoga. Aí está o livro sagrado do Yoga, o Bhagavad Gita. Se você tentar parar de pensar, a mente vai se tornar mais inquieta. O primeiro passo para meditar é parar seu corpo na postura. Ficar quieto já acalma a mente. Então vamos fazer aquilo de noite, botar uma musiquinha, na calada da noite, de repente o filho não precisa bater na porta, não bata na porta, a gente ficar na tranquilidade, numa postura agradável, confortável. Então ficar quieto já acalma a mente. Com a prática regular, porque isso é exercitável, da meditação, os pensamentos vão diminuindo, o burburinho, as preocupações, a mente vai lentamente se esvaziando por ela mesma. Então, ao meditar, o que acontece é um melhor direcionamento dos pensamentos. Gente, isso é fundamental, porque muita gente pensa que meditar é esquecer tudo, é parar a mente. Não. Meditar é um melhor direcionamento dos pensamentos. Ou seja, pensar na nossa realidade. Então, Joana diz, estudando um problema de cada vez, passo a passo. Não é querer resolver tudo de uma vez só diante da nossa ansiedade, gente. Vamos estudar um problema de cada vez. Vamos fazer uma análise do dia. O que nós podemos extrair do dia? Uma coisa só. Para direcionar esse pensamento para esta coisa. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito. Surge a clara solução como proposta liberativa que deve ser aplicada sem pressa, com naturalidade, nos fala a querida Joana de Ângeles. Diz ela, a sua repetição sistemática, sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção, 1, 2 vezes ao dia, vamos botar 1 vez ao dia, à noite, na calada da noite, vai criando uma harmonia interior, capaz de resistir às investidas externas, sem perturbar-se, por mais fortes que se apresentem. Agora, o difícil é nós nos disciplinarmos quanto a isso, né? Esse dia a dia aí turbulento, conturbado, a gente já chega, já cai na cama e dorme. Blaft. Né? Então, vamos reservar um tempinho, vamos treinar isso, né? Eu sei que é difícil, não é fácil. Após essa meditação de Joana analítica, dessa autoanálise, vamos descobrindo lentamente as áreas frágeis da nossa personalidade. Olha o processo de desobstrução. E os pontos nevrálgicos da nossa conduta.
O exercício de absorção de forças mentais e morais, olha a mudança, torna-se-lhe o antídoto eficiente, que predispõe ao bem-estar, olha a alegria, mais uma vez, a felicidade, o amor, o auto-amor, a humildade, tudo presente aí, encorajando ante as inevitáveis lutas e vicissitudes do viver cotidiano. Aí é um ambiente apropriado, né? Quem puder fazer isso, né, numa praia deserta, né, no ocaso, no poente, o sol se pondo, mas nem todos podem ter esse privilégio. Então, essas empresas do dia a dia fazem-se fenômenos existenciais que não assustam, porque o indivíduo passa a conhecer as suas possibilidades de enfrentamento e realização, aceitando umas e de outras declinando. É o livre-arbítrio, né? A gente passa a ter mais conhecimento, a gente fica mais senhor de si mesmo, sem aturdimentos emocionais, nem os apegos das nossas crenças, dos nossos valores perturbadores. Então, olha o trabalho que a Joana nos traz, né? Sucessivamente, ele passa do estado de análise, dessa autoanálise, desse autoconhecimento, para o de harmonia, para o de tranquilidade. Deixando a reflexão e experimentando a harmonia, sem discussão intelectiva. Não, o intelecto nem entra nisso, né? Não há essa discussão. Como quem se embriaga da beleza de uma paisagem. Muito bonito isso. De uma agradável recordação, da audição de uma página musical, de um enlevo, nos quais apenas frui, sem questionamento, sem raciocinar. Isso me faz lembrar, guardadas as devidas proporções, aquilo que Jesus falou, que foi a sua frase final, que nós temos que entender um pouquinho mais o que ele quis dizer com aquilo. Exatamente é isso aí. Quando a gente não mais questiona, nem mais raciocina, a gente está entregue dentro dessa embriaguez de sentimentos, dessa harmonia interior. Pai, a ti entrego o meu espírito. E quem começa a fazer esse trabalho de meditação, e que Paulo disse naquela outra frase, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, é a entrega total ao Pai, às suas leis. Então diz Joana, fruir é banhar-se por fora e penetrar-se por dentro, simplesmente desfrutando. Então a meditação de Joana, portanto, não deve ser um dever, porém um prazer conquistado, porque gera prazer, por tudo que vocês viram aqui. E um texto taoísta, mais uma vez Lao Tse, nos fala que o homem feliz, autossatisfeito, desconhece o vexame. Perfeito, né? Não se envergonha de si mesmo. Então ele está satisfeito com o que ele é, como ele está, mas sabendo verdadeiramente o que ele poderá vir a ser. Está satisfeito, sem ficar inerte, paralisado, né? Na paralisia mental. Então ele está satisfeito na sua jornada, na sua caminhada. Então ele desconhece o vexame, não se envergonha de si mesmo. E aqui rapidamente, que a hora já vai nos alcançando, 3 prêmios Nobéis. Elizabeth Blackburn, Carol Greider e Jack Szostak. Difícil falar, né? Eles descobriram uma tal de telomerase em 2009. Vocês sabem o que é telomerase? E ela, nesse estudo, depois de descobrir a telomerase, ela avalia o efeito da meditação no envelhecimento celular. O que ela vem provando? Que quem medita custa envelhecer. Por isso que eu estou jovem assim. Vocês não acreditam? Vocês não acreditam, eu já vou fazer 63, embora pareça ter 30. Tirando a careca, né? A careca é que me trai e me condena.
Então, olha só, meditar faz com que a gente demore a envelhecer. Essa é uma descoberta recente, ela ganhou o Prêmio Nobel descobrindo a telomerase. E o que é isso? Na parte final do cromossomo, tem os telômeros, que é ativado por essa enzima chamada telomerase. Então, diz ela, com a idade, a produção de telomerase diminui e os telômeros se encurtam, provocando o envelhecimento das células, porque ela passa a não se dividir mais. Então, o que ela está provando? Que a meditação evita a diminuição dos telômeros, que é a parte final do cromossomo, que está lá no núcleo da célula. Olha que trabalho fantástico, como as coisas estão acontecendo. Quer dizer, isso está plenamente de acordo com a evolução do planeta. Para quem já leu a Revista Espírita, né, em Júpiter, por exemplo, os que habitam lá, está na Revista Espírita, vivem 500 anos. Provavelmente os telômeros estão bem compridos, né? Olha aqui, mais uma vez, porção final do cromossomo, os telômeros, né? Mostrando aqui no finalzinho do cromossomo aquelas bases nitrogenadas plenamente encadeadas, citosina com guanina, adenina com timina. Então, a meditação vai facilitar ou dificultar o encurtamento dos telômeros e, consequentemente, o alongamento deles, porque gera felicidade. E quem é feliz custa envelhecer, gente. Ou envelhece com felicidade, mais lentamente. Olha só, que é o mesmo trabalho, o núcleo da célula, os telômeros. E aqui interessante o prolongamento dos telômeros. Uma hipótese de estudo é que o exercício físico também está ligado à ativação da telomerase e estabiliza o telômero. E a gente sabe, né, que caminhar faz bem, a gente jorra endorfina, se sente bem. Quando a gente faz uma atividade física, né, pelo jorro dessas endorfinas no nosso corpo, a gente se sente bem quando caminha, quando faz uma atividade. Então está tudo ligado, né, gente? Então, olha só, os trabalhos de Elizabeth Blackburn correlacionam o tamanho dos telômeros com estresse e depressão. Então, os estressados e deprimidos vão encurtar seus telômeros e vão viver menos, certamente. Então, o grupo de Blackburn tem usado a meditação budista. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque existem vários tipos de correntes de meditação. Meditação Siddhi, budista Siddhi, transcendental, isso não importa. Mas a meditação em si, como já foi estudado aqui, demonstrado aqui. Então, o grupo de Blackburn tem usado a meditação para modular o estresse e prevenir o envelhecimento. Então, diz ela, vamos acabar descobrindo que envelhecemos não com o corpo, mas com a mente. Está tudo aqui, gente. Aí vamos recordar mais uma vez o nosso Bruce Lipton, da epigenética, que a mente controla a biologia. E o que eu mais escutei no congresso de Maceió agora, quando lá estive no Congresso Mundial do nosso Mednesp, médico espírita, com 1.600 pessoas, e para nossa alegria já temos 54 AMEs, fora as internacionais, lá estiveram, a AME Portugal esteve lá presente. O que eu mais escutei no nosso congresso, e ele esteve lá, participou, exatamente, passou aqui pela TV ICEB, procurem, né? Deve estar tudo gravado aí, né, companheiro? O que eu mais escutei foi exatamente que a nossa mente muda o nosso cérebro. Olha aí. É o que a gente quer da vida, é o que a gente opta com relação à vida. Então, a nossa mente vai mudar o nosso cérebro. E ela tem provado isso aqui na questão do envelhecimento. E no jornal da USP, Sônia Maria Brasil Romero, que é docente responsável pela disciplina de Neurofisiologia Comparada do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, diz o seguinte, que existe um trabalho científico publicado em 2000, mostrando que durante a meditação transcendental Siddhi, realizada no período noturno, olha aí, à noite,
ocorre um aumento da melatonina, que hoje está sendo usado como um remédio antidepressivo, que pode ser devido ao aumento da produção pela glândula pineal. Isso aí dá até um seminário sobre isso aí. Aí que está, glândula liberando melatonina, tá? Por conta da ausência de luz, à noite. Por isso que os estudos mediúnicos são realizados na penumbra. Tem sua razão de ser, por conta da elaboração da melatonina, já que a glândula pineal é considerada a glândula da mediunidade. Olha que interessante. Aqui, né, uma lâmina mostrando a glândula pineal, o tálamo, e isso aqui lá dos antigos egípcios. Não é igual? Isso chama-se o olho de Horus, da filosofia egípcia, igualzinho, né? Essa lâmina mostrando aqui o tálamo, a glândula pineal aqui, a pituitária. Por que essa correlação do Antigo Egito com essa lâmina, né? Porque dentro da mitologia egípcia, Horus significa boa saúde, poder divino. Ou seja, tudo vai ser controlado por nós mesmos. E a nossa glândula pineal, né, aonde a alma se hospeda, como diz René Descartes, porque a glândula pineal recebe a alma. E a alma, quando controlada, equilibrada, depois do seu autoconhecimento, da autoaceitação, da sua transformação, ao encontro de Deus, tudo que foi visto aqui, né, nós estamos aqui repetindo, né, a mitologia egípcia. O olho de Horus. Horus quer dizer poder divino, saúde total. Fantástico, né? E aqui mostrando a relação da pineal com o astrócito, no neurônio. Olha só, pineal e astrócito. Por quê, hein? Olha só que o astrócito, isso é um neurônio. O astrócito é uma célula da glia, junto com o oligodendrócito, e os dendritos aqui presentes, porque as células da glia dão sustentação e suporte ao neurônio, ou proteção ao neurônio. E o astrócito é uma dessas células da glia que dá essa proteção. Aonde eu estou querendo chegar? Vocês podem notar que o astrócito está ligado a um capilar sanguíneo, não é isso? Acho que eu já mostrei isso aqui. E um estudo que está no Journal of Biological Chemistry nos fala que pela primeira vez em humanos eles estudaram o comportamento do astrócito e conseguiu mostrar o seu potencial de induzir a formações de sinapses nervosas de um neurônio para o outro, ou seja, estruturar isso, proteger, dar esse suporte e o funcionamento da memória e do aprendizado por responsabilidade do astrócito. É ele que traz a memória e o aprendizado. E de onde vem isso, gente? Memória e aprendizado. Que vem pelo sangue, porque ele está ligado ao sangue, ao capilar, né? De onde vem isso? Será que só de vida atual? Ou vida passada também? E aí isso nos faz trazer a doutrina através do nosso querido Chico, missionários da luz, que Alexandre diz para André Luiz: o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está radicado fundamentalmente no sangue. E se está radicado fundamentalmente no sangue, trazendo seus arquivos atuais e pretéritos, que vem do espírito, e se o sangue tem ligação com o astrócito, ou seja, trazendo a memória e o aprendizado, bendito nossos neurônios, ou infelizmente nossos neurônios vão sofrer. Mais uma responsabilidade para a gente. E quem medita, se conhece. Quem se conhece, se suporta. Quem se suporta, se transforma. E quem se transforma, se torna feliz e alegre. E aí, o nosso sangue vai agradecer muito, os astrócitos vão agradecer muito e o nosso cérebro vai agradecer muito. E na sua totalidade.
Por isso que Alexandre diz, quando essa circulação deixa de estar equilibrada, por conta dos nossos equívocos, surge o desequilíbrio ou a enfermidade. E aqui um gráfico mostrando, né, o aumento da melatonina que ocorre de meia-noite às 6 horas da manhã, no período da noite. E o nosso Santo Agostinho, na questão 919, responde a Allan Kardec quando ele pergunta: conhecemos toda a sabedoria do conheça-te a ti mesmo, porém a dificuldade está precisamente em cada um se conhecer. Qual o meio de conseguir? Nós já falamos isso. Santo Agostinho responde: aquele que todas as noites, com a sua pineal em profusão, no seu silêncio, evocar todas as suas ações, direcionar seus pensamentos, que praticara durante o dia, o bem e o mal que houvera feito, rogando a Deus, se aproximando dele, ao seu anjo de guarda, que o esclarecessem, grande força adquiriria para se modificar, se aperfeiçoar. Porque, crede-me, diz Santo Agostinho, Deus está nos assistindo. Então, a meditação, no caso em pauta, abre lugar à ação, ao querer, à vontade, a caminho da movimentação dos recursos úteis, nos fala Joana de Ângeles, para quem a utiliza e, por extensão, para as pessoas. Aí está ela, na sua beleza, na sua excelsitude. Então, o homem que se descobre, que se conhece, faz-se indulgente para consigo e para com o outro. E as suas se tornam ações de benevolência, de beneficência, de amor, partindo do alto amor. O seu espaço íntimo se expande, alcança o próximo que alberga na área do seu interesse, modificando para melhor a convivência e a estrutura psicológica do seu grupo social. Em razão da sua identidade transparente, da sua autenticidade, desse homem autêntico que passamos a ser, passa a compreender os dilemas e dificuldades dos outros, cooperando a benefício geral e fazendo-se mola propulsionadora do progresso comum. A ação, ou seja, a prática, através da vontade, da escolha, é o coroamento das disposições íntimas, a materialização do pensamento nas expressões da forma. Aquela que resulta da meditação é proba e tem como objetivos imediatos a transformação do ambiente do homem, ensejando-lhes recursos que facultam a evolução e a paz. Tal procedimento, a ação bem vivenciada, faz que o homem se sinta satisfeito consigo mesmo. Olha aí a beleza. O que lhe faculta espontânea, mais uma vez, repetir tanto esse termo, né? A alegria de viver, a felicidade, conhecendo-se e amadurecendo psicologicamente para a existência. Uma das diferenças entre quem medita e aquele que não a faz é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas. O primeiro, o que medita, age com paciência ante a dificuldade. E o segundo, reage com desesperação. Olha a opção aí que vamos ter que ter na vida, né? Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Fantástico. Até para ser bom nós temos que nos habituar. E para terminar, que a hora já chega, eu trouxe aqui um sábio do Oriente, com uma frase maravilhosa, que vai ser uma grande bênção para todos nós. É Swami, que quer dizer mestre, Vivekananda, no livro O que é a Religião. Então vamos acompanhar esse sábio oriental. Ele nos fala: refreie a mente para que não se volte para o mundo exterior. Restrinja os sentidos. Interiorize a mente. Olha aí o pensamento. Voltar para um pensamento. Interiorizando-se. Aguente tudo sem queixar-se. O que é isso? Suportar-se. Aceitar-se. Fixe a mente em uma só ideia.
Vamos devagar. 5 minutinhos. Faça a autoavaliação diária. Pense constantemente em sua verdadeira natureza. O que nós somos e o que poderemos ser. Livre-se da superstição. Não se hipnotize na crença de sua própria inferioridade. Dia e noite, diga a si mesmo quem é você, sinceramente, até realizar de fato sua unidade com Deus. Eu e o Pai somos um, e ninguém vai a Ele a não ser por mim. Alguém disse isso. Muita paz. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao companheiro o que nos trouxe, porque nos trouxe uns conceitos maravilhosos de ciência autêntica dentro do espiritualismo, ou seja, da nossa doutrina espírita. De maneira que ele está de parabéns e sabedor que jamais, em tempo algum, ele deixará o Instituto. Mesmo porque ele se diz que está novinho, então vai ter muito serviço de anos que vem. Muita paz para você e um abraço bem autêntico.